Olá, meus amigos inscritos do canal Você e Deus. Aqui é o seu amigo Marcelo para mais um vídeo, desta vez sobre De Olho no Futuro. Lembram então aquela série de vídeos que estamos fazendo sobre De Olho no Futuro? Estamos olhando para o futuro da humanidade e à luz da Palavra de Deus. Estamos tirando lições, estamos aprendendo sobre os acontecimentos finais. Mas antes de continuar, eu quero pedir a sua ajuda, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando este vídeo e os demais do canal com outras pessoas, para que possamos anunciar o Evangelho pleno a todo aquele a qual chegar esses vídeos, tá? Então o assunto de hoje é a grande tribulação. Os textos bases para isso estão lá em Mateus 24, versículos 15 a 28, Marcos capítulo 13, versículos 14 a 23 e Lucas capítulo 21, versículos 20 a 23. Esses são os textos base, tá? Embora eu vou usar Mateus 24, do versículo 15 a 28, eu vou citar também esses textos aí e ainda outros, tá? Muito bem, o que nós vimos então nos vídeos anteriores? Nós vimos que Deus tem um futuro traçado para o ser humano. Deus já tem tudo planejado, tudo programadinho, tá? É por isso que a Bíblia ela está lá registrada como Gênesis, que é o início, e o Apocalipse, que é o final de tudo, tá? Já vimos que Jesus veio uma vez a este mundo para consumar a salvação de todo aquele que crer. Também já vimos em vários vídeos sobre isso. Jesus cumpriu isto morrendo na cruz, ressuscitando e subindo aos céus para se assentar ao lado direito de Deus. Mas ele prometeu voltar uma segunda vez a este mundo para buscar os seus, conhecidos ou identificados na Bíblia como a igreja. Tá? A igreja não é um templo feito de tijolos, tá? De material. A igreja são pessoas. Então a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles, né, que crerem em Jesus, que aceitarem o seu nome, esses serão chamados filhos de Deus, receberão o poder de serem chamados filhos de Deus. Tá? Então a igreja não é um templo, a igreja são as pessoas. Também que os sinais da sua volta estariam acontecendo em toda a história, tá? Então nós vimos ali terremotos, nós vimos pestes, guerras, falsos profetas, falsos cristos, isso vem acontecendo em toda a história, tá? E vai chegar um momento que vai se amplificar, ou seja, vai diminuir o espaço de tempo entre os acontecimentos. Hoje veremos outras circunstâncias que anunciarão que a volta de Jesus está próxima, tá? Então a grande tribulação. Isso está no versículo 21 de Mateus 24, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: o que é a grande tribulação? O que é a grande tribulação? Segundo o texto aqui, é um período de tempo, né, que vai acontecer na história, que nunca houve desde o princípio do mundo, nem tem acontecido agora e nem jamais haverá, tá? Grande tribulação, período de grande dificuldade. Eu procurei no livro Jesus e o Fim dos Tempos, de Thomas Ice, do Ministério Chamado à Meia-Noite, eu encontrei a seguinte definição: é um período específico de tempo que se iniciará com a abominação da desolação e se encerrará com a segunda vinda de Cristo. A Bíblia de Estudo MacArthur, na sua página 1252, a nota de rodapé, do versículo 21, ela diz o seguinte, ó: as expressões não tem havido e nem haverá jamais, juntamente com os versículos seguintes, identificam isso como o tempo ainda futuro no qual a ira de Deus será derramada sobre a terra. Então, o que será a grande tribulação? Será um período específico de tempo na história, onde se iniciará, então ela terá início com uma expressão, é um evento chamado abominação desoladora ou abominação da desolação,
tá? Ou abominável da desolação. Nós vamos ver isso aqui no próximo passo. Precisamos entender o que é isso para poder entender melhor o que é a grande tribulação. E então será esse período de grande dificuldade, de grande sofrimento sobre a terra, tá? A grande tribulação será esse período de grande sofrimento sobre a terra, e segundo o texto bíblico, nunca houve, jamais haverá um tempo igual a esse, tá? Aí lá no versículo 15 de Mateus 24, nós temos então Jesus fazendo essa declaração, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, abre parênteses, quem lê, entenda. Então Jesus aqui ele nos remete a voltarmos lá em Daniel, né, nas profecias de Daniel, profeta do Velho Testamento, para estudarmos o que significaria então essa abominação da desolação. Então nós precisamos entender o que é, tá? Então dentro aqui de Mateus 24, versículo 15, que começa lá no versículo 1 e vai até o final do capítulo 24, nós temos então Jesus dividindo todo esse período da tribulação em fases, em momentos, tá? Então nos dá a entender que ali no versículo 15 está entrando numa outra fase esse período do fim dos tempos. Do versículo 4 ao 14, nós vimos lá os sinais, tá? As dores de parto, o princípio das dores. Então, até onde nós havíamos entendido nos vídeos anteriores, em toda a história isso iria acontecer, mas chegará um momento em que isso vai diminuir o espaço de tempo entre um e outro, ou seja, vai acontecer muito continuamente todos esses eventos. Aqui Jesus então está nos prometendo que haverá um segundo momento, então, onde por meio desse evento da abominação da desolação, começará um segundo momento, então, pior ainda do que os primeiros que já estavam acontecendo. Terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, tá? Perseguições. Então, esse segundo momento dá a impressão no texto que é na metade desse período de tempo. Nós já vamos ver, já vamos descobrir junto quanto tempo será, né, essa grande tribulação. Então, esta expressão referia-se originalmente à profanação do templo por Antíoco Epífanes, rei da Síria no segundo século a.C. O que esse Antíoco Epífanes ele fez lá no segundo século? Aliás, no ano 168 a.C. Ele invadiu Jerusalém, transformou o altar num santuário de Zeus, tá? E até mesmo sacrificou ali porcos. Então foi um ato abominável para os judeus naquele período, tá? Em 168 a.C. Então, quando Jesus trouxe essa abominação desoladora, dá a entender, para quem está estudando a palavra de Deus mais a fundo, de que quando Daniel profetizou lá no seu livro, ele profetizou a respeito dessa invasão do Antíoco Epífanes, que foi o rei Ciro, tá? Da Síria, aliás, que fez isso lá com o templo em Jerusalém, tá? Só que Jesus, quando proferiu esse texto, já havia acontecido muitos anos antes, mais de 200 anos antes, né? Quase 200 anos antes, já havia acontecido esse fato. Então Jesus, claramente no texto, nós entendemos que haverá um segundo momento em que isso acontecerá novamente. Então haverá um outro personagem na história, tá? Que a Bíblia declara ele, chama ele de Anticristo, que terá esse poder como o Antíoco Epífanes, e ele fará algo muito semelhante a isso, ou até pior do que isso, lá em Jerusalém, tá? Então, Jesus, ele não está se referindo ao fato de Antíoco Epífanes, porque isso já havia acontecido. Ele está se referindo a algo futuro ainda. Como é que eu sei disso? Ó? Pelo fato do versículo 15 estar confirmando este evento logo após o período das dores de parto, entende-se que seria o meio de um período de 7 anos que teria início com o cumprimento de uma profecia de Daniel 9:27. Então, se não é o fato lá de Antíoco Epífanes, 168 anos antes de Cristo, ter feito isto, ao que Jesus está se referindo? Ele está se referindo a uma profecia de Daniel 9:27, e que é também o capítulo 11, versículo 31 de Daniel, são duas profecias ali,
aonde diz que esse personagem maligno na história, esse grande tirano que vai surgir na história, ele vai fazer um pacto com Israel e vai fazer um pacto com outras nações ali, outros povos que cercam Israel, né? Um pacto, um acordo de paz que durará 7 anos. Daniel 9, 27 e capítulos 11, versículo 31. Então aconteceu isso com Antíoco Epífanes e acontecerá de novo. Ou seja, Jerusalém será sitiada e tomada pelo anticristo, que entrará no templo dos últimos dias e se declarará Deus sobre os judeus e as nações. E eu confirmo esse texto de Mateus 24:15 com Lucas 21, versículos 20 a 24. Tá? Então, Mateus 24:15 a 28 e Lucas 21, do 20 a 24, nos mostram claramente que a ênfase que Jesus deu aqui a respeito do fim, a respeito da grande tribulação, é de que ela terá um período de 7 anos, que se iniciará com um acordo de paz, lá em Jerusalém, lá em Israel, com os povos ao seu redor. E ela terá o seu ponto alto, ou seja, a metade desse período de 7 anos, então o anticristo se manifestará como um tirano, como um perseguidor implacável. Ele vai querer ser reconhecido como um Deus, sitiando Jerusalém, tomando Jerusalém, entrando lá no templo que haverá no período da tribulação, né? O templo dos judeus que será reconstruído. Nós vamos ver isso em outro momento, em outro vídeo. E lá então ele vai se declarar Deus sobre os judeus e sobre as nações. E Jesus continua o texto então do versículo 16 ao 28, dando instruções para os judeus. Então as instruções que estão do versículo 16 a 28 de Mateus 24 se referem aos judeus, porque ele fala ali sobre o local, ele fala sobre questões culturais, questões religiosas do povo, a questão do sábado, a questão de não fugir no sábado nem no inverno, ai das mulheres grávidas, tá? Então quais são as instruções que ele dá para os judeus ali? Fugir da cidade o mais rápido possível, versículo 16, sair depressa sem levar nada, versículos 16 ao 18, um cuidado especial com as grávidas e as que amamentam, versículo 19, orar para que a fuga do povo judeu não aconteça no inverno e nem no sábado, versículo 20, e do versículo 23 ao 26, não dar atenção aos falsos cristos e falsos profetas que fazem sinais e prodígios, orar para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, tá? Questão dos judeus, o sábado, né, da guarda do sábado que eles têm ainda até hoje. E a questão do inverno justamente por causa da dificuldade em se locomover com neve, né? Que lá naquela região toda, eu nunca fui até lá, mas pelos meus estudos eu sei que no inverno lá neva, né? Embora de dia seja uma região desértica, de noite neva lá, tá? No inverno neva. Então por essas dificuldades, então Jesus estava se referindo a algo local, lá da região, tá? Não dar atenção aos falsos cristos e falsos profetas. E versículos 27 e 28 fala claramente que a volta de Jesus será visível. Por isso não se deveria dar atenção aos falsos profetas e falsos cristos, porque eles poderão dizer: ah, Jesus está aqui, Jesus está ali, vem aqui que Jesus está aqui. Então não, a volta de Jesus será visível, tá? Será visível, todo olho verá, diz a Bíblia. Então quais são as conclusões, ou a conclusão a qual nós chegamos baseados nessa segunda parte, então, do sermão profético de Jesus, tá? Primeira conclusão: o abominável da desolação será o momento em que o anticristo se revelará, o último grande tirano dos últimos dias. E isto parece que acontecerá na metade de um período de 7 anos, conhecidos como a Grande Tribulação, tá? Então haverá um período de 7 anos, tá? Chamado de a Grande Tribulação. Esses 7 anos estão divididos em 2 momentos. 3 anos e meio a primeira parte, e depois a segunda parte, 3 anos e meio também. Sendo que bem no meio, versículo 15, bem no meio,
ali então o anticristo ele vai sitiar Jerusalém, segundo Lucas 21, tá? Ele vai sitiar Jerusalém, ele vai tomar Jerusalém, vai invadir o templo e vai se declarar Deus para o povo de Israel, tá? Então, esse seria então a ênfase aqui do sermão profético de Jesus, né, no segundo momento da tribulação, tá? A segunda metade da tribulação, que é os 3 anos e meio depois que começou esse evento todo aí. A ênfase será a tomada de Jerusalém e a perseguição feroz aos judeus, tá? Então agora você vai ter condições de, quando assistir os jornais e observar que os judeus eles são como se fossem os ponteiros do relógio de Deus. Eles são o centro das profecias bíblicas, tá? Tudo o que acontece com eles lá a gente tem que prestar atenção, tem que ficar de ouvidos antenados, tá? Os olhos vidrados, por quê? Porque tudo o que acontece com eles é o que vai acontecer no fim dos tempos, tá? Então, as profecias estão focadas neles, o povo de Israel, tá? Então, a ênfase será a tomada de Jerusalém e a perseguição feroz aos judeus. Que bênção, né? Que bênção! Eu aqui fazendo os meus estudos aprendi bastante e aprendi mais ainda do que eu já sabia. Espero que, se você já sabia disso, você possa fortalecer o seu conhecimento, relembrar essas coisas. E agora você tem bases bíblicas para isso, tá? E se você não sabia, que Deus te abençoe, que você possa agora se despertar, assistir mais os jornais e ver que tudo que acontece lá pode ser um sinal já de que Jesus está bem próximo, tá? Então nos ajude compartilhando este vídeo, nos ajude assistindo, aprendendo mais. Volte quantas vezes necessitar, for preciso, para você aprender a entender, tá? Nesse vídeo eu falei sobre a grande tribulação e sobre a expressão o abominável da desolação, para que a gente possa entender o que vai ser a tribulação. E claro que tem muitos outros acontecimentos ainda que estão espalhados por todo o Novo Testamento, e que na medida em que formos estudando nós vamos apresentar esses fatos, essas informações, essas revelações da palavra de Deus, e com certeza muita coisa será esclarecida para você. E quem sabe nós estamos aí já vivendo algumas profecias, né? Já vivenciando o cumprimento de algumas profecias. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Fui!